Boa noite. Bom, começando, acho que teve 3 alunos que me chamaram ali no WhatsApp de tarde e eu estava no trabalho, eu não consegui responder. Eu olhei. Acho que um era o Rodrigo. Se eu não me engano, o outro era o Luciano. E o outro eu não identifiquei. Não tinha imagem para mim ali da foto. Bom, eu dei uma olhada, tá? É aquilo. O que eu quero ver aqui com vocês hoje? Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? É nós tirarmos algumas dúvidas, né, para os que tiverem dúvidas com respeito ao trabalho. Eu já sei que o André está com dúvidas, né, André? Está trabalhando muito, então, André? Beleza, faz parte. Bom. Eu folgo duas vezes no mês. Dois dias no mês. Então, ontem a gente fez uma revisão, né, do que seria similar ali ao exercício 2. Aí eu vou ver com os meninos aqui, os que já conversaram comigo lá, o Rodrigo e o Luciano, que eu lembro. Foi tranquilo para vocês, né? Ô, Viviane, enviei o trabalho pro teu WhatsApp ali. Ah, tu é um deles? Sim. O homem é desenhista, né? Que ele é desenhista, não tinha nos falado ainda? Também? Viviane. Oi. Eu não comecei a fazer o segundo, que eu queria ver ali a relação ao texto. Não sei se chegou a olhar a minha lista. Eu cheguei. Naquele Tu formato. foi o que mandou o ser... selo. Tá. Ou tem que ser do selo, tem que ser do lado. Então, teu trabalho é justamente o que eu ia falar agora aqui na nossa revisão. Porque o que eu pretendo, como eu falava para vocês, fazer um apanhado ali do trabalho, ver quem é que tem dúvidas, quem não tem, a gente já mata essas dúvidas aqui para amanhã. Nosso objetivo não é ficar aí, né, apegado a uma questão ali, tem que entregar um trabalho e façam por vocês e pronto, não. A gente tem que ter êxito e êxito entendendo. Tu comentou que a relação mesmo era se tinha pegado mesmo, entendido o que era, né? Isso. Então, assim, ó, o que eu vi ali no trabalho que é do Rodrigo, que ele me mandou, inclusive o trabalho já colocado na folha no formato A4. O teu selo, pelo que eu olhei ali, ele tá com todas as informações necessárias. Tu falou ali, né, o diedro, tu falou ali para que veio, né, vamos dizer assim. Tu mencionou coisas importantes, né, relacionado à nossa peça. Porém, como é uma folha A4, lembrem-se, o selo ele fica abaixo. Lembram que eu mostrei uma das plantas, não sei se das minhas ou de algum colega que eu não estou lembrada, acho que era das minhas. Eu mostrava lá para vocês que numa folha A4, nós temos que... Estou selinho uma A4 aqui, mas enfim. Numa folha A4, supondo que esse bloquinho fosse, né, uma A4, nós tínhamos que ter o selo, né, daqui para baixo. Lembram que numa das aulas eu até comentei com vocês que o ruim de uma folha A4 justamente é que o selo ocupa margem a margem da folha e uma certa altura ele precisa, né, ele tem que cumprir uma certa altura aqui para conter as informações necessárias. Então, a parte de cima é o que tu tem ali para o corpo do teu desenho, da tua peça. No teu trabalho, eu vi que tu colocou o selo, né, de maneira correta, porém, as informações. Porém, aqui ficou como se estivesse sobrando, né, na folha. Sim. Ele seria para, que nem tu falou, o negócio de carimbos, né? Tu falou que não teria que deixar o espaço para... Então, o espaço dos carimbos é sempre acima do selo. A desvantagem da nossa folha 4 é esta, que nós ficamos com uma área de texto e de carimbos muito restritas. Então, sim, assim, sim, ó, sim. Eu vou fazer um risco aqui para que tu veja, se vocês enxergam daí. Na folha A4, tá? Nós temos que ter esta cara aqui, na folha 4. Aqui o selo, né? Nas proporções aquelas que nós temos lá nas nossas normas, ele ocupa a largura da página, e aqui em cima é o espaço aí, né, do desenho, e um espaço lá em cima que tem que sobrar para os carimbos. No caso, seria gente, só organizar os espaços, no caso ali. Isso, seria só organizar. Foi isso que eu vi ali no teu trabalho. Os demais eu olhei ali. Jogar o selo todo para baixo. Perfeito. Ficaria corretíssimo. As informações estão beleza. Isso,
precisa conter. É só ali que, claro, eu fiquei na dúvida. Na verdade, o que eu ia te perguntar é se tu tinhas pensado naquela folha que tu desenhou como sendo uma A4 ou como sendo uma A3. Se fosse uma A3 que tu me respondesse, eu diria que a proporção estaria ok, te lembra? Porque tu deixou mais ou menos no meio, né? Uhum, Se sim. fôssemos fazer a dobradura toda, o carimbo ia ficar correspondente a uma A4. Foi isso que eu entendi, porque, assim, sendo honesta, eu vi aquilo no carro dirigindo, então, assim, eu não tive como responder e me deter. Eu olhei, assim, para comentar. Pois é, eu queria que tu olhasse que era para mim dar o início na segunda, né? Se poderia ser naquele Isso. mesmo modelo, eu teria que ajeitar alguma coisa. Aquilo ali está perfeito, como eu te falei, as informações, aquele exercício, o 1 que estava ali, né, mostrando, a gente já tinha visto, acho que no outro dia, não foi? Foi contigo, né? Sim, sim. Isso. Então aquilo ali já estava, né, ok. Então segue nessa ideia e se for numa representação A4, que nem estava solicitando lá no exercício, só cuidar essa questão aí do selo. Bom, Tranquilo, os tá. outros eu não li. Eu vi, mas não. Se alguém tem que queira tirar alguma dúvida aqui, senão a gente inicia a aula de hoje, que eu quero falar um momento aí com vocês sobre escalas, que eu vi que ontem eu não. Nas aulas a gente não adentrou, ficamos falando, né, de ampliação e redução, e me pareceu, não sei se foi um engano meu, ou se meu, né, porque a sentimento assim pareceu que ficou alguma coisa solta, né, com respeito quando a gente amplia ou reduz o desenho. Então, eu queria fazer uns 4 exercícios, mais ou menos, com vocês disso, para que a gente, então, pudesse entender o que é uma escala natural, o que é uma escala de redução e o que é uma escala aí de ampliação. Beleza? Tranquilo. Tranquilo? Eu estou falando isso porque eu acho que foi o Rafa ontem que comentou a respeito da escala 1 para 1, né? Que aí alguém teria falado ali, tá, mas por quê, né, das dimensões? Que seria a nossa escala ali natural, não é isso? Sim. Sim, né? Então, nesta escala, significa que eu estou querendo dizer que a minha peça, se esta caneta, né, com 10 centímetros aí de comprimento, eu vou representá-la na escala 1 para 1, exatamente com esses 10. Então, vamos dar uma olhadinha, né, aqui nas questões das escalas para a gente poder partir de uma maneira mais tranquila, né, para os próximos assuntos. Bom, então aqui hoje a gente vai tirar aula para isso, né, para ver a questão das escalas, para poder nos atentar aí alguma dúvida, alguma questão que vocês têm do trabalho, a gente já tira aqui para amanhã poder prosseguir. Bom, gente, a nossa norma de escalas está aqui, ó, grifada. Alguém já leu lá na apostila? Já deram uma olhada lá? Então, Não. é a 8.196 de 1983. Quantos anos aí essa norma? 37 anos. 37. Tá? Então, é a norma que nos rege até hoje. Tá? Então, aqui, o que é a escala por esta norma? Botei aqui para vocês, né? É a proporção definida entre as dimensões de uma peça real e as do seu respectivo desenho. Gente, para todos nós está tranquilo isso? O que a gente representa no papel nem sempre vai ser a escala natural? Tá tranquilaço, né? A gente já viu, né? Inclusive os nossos 2 colegas aí que tinham se pronunciado, que fazem, né, desenhos, já estava bem definido, que quando nós temos um detalhe, normalmente a gente amplia o desenho, não é isso? Sim. Sim. E quando a gente tem algo muito, né, de muita dimensão, a gente faz exatamente o contrário, a gente faz uma redução daquilo ali. Um exemplo clássico aí que eu dou para vocês, que eu já falei aqui também. Lá, né, quando eu faço plantas que envolvem, por exemplo, toda uma região, projetos de drenagem de um bairro,
é uma planta muito grande, eu tenho que fazer uma representação daquilo de maneira que as pessoas consigam, num desses papéis aí que eu comentei e mostrei aqui para vocês, ter uma ideia daquele todo, fazer alguma leitura, né? Para que depois, então, eu possa fazer print ali dos detalhes das regiões, né, da onde se queira fazer o estudo. Então, isso é alguns exemplos aí que a gente pode dar com respeito, né, a essa proporção. Quando eu falo em proporção, gente, o que eu estou querendo dizer? O que é importante ficar bem, né, definido na nossa mente aí quando é proporção? O que é uma proporção? Proporção é que tu tá tanto aumentando quanto tá diminuindo a proporção do tamanho da peça, entendeu? Em escala. Sim, a proporção, ela já nos remete a um padrão escalonar. Ponto. Isso aí está mais também que definido aí por nós. Mas, por exemplo, para vocês entenderem como que é essa questão da proporção do nosso desenho e como é importante, eu vou dar um exemplo e lembrei de vocês hoje. Hoje eu vi umas maquetes, tá, de uns edifícios. Sabem o que é maquete, né? Todo mundo aí lembra, né? Aquilo lá que as pessoas fazem para venda de algum elemento, edifício, ou seja lá o que for. Bom, a proporção é o quê? Tu tá trazendo aquele todo para um tamanho visual, né? Eu não faço um edifício inteiro para querer mostrar isso para as pessoas. Então, eu trago aquilo para uma proporção. E aqui eu lembrei de vocês, foi o exemplo que pareceu bom. Uma casa. Eles tinham lá uma maquete de uma casa, né? De um tamanho ali mediano, não chega a ser uma mansão, mas não é uma casa popular. Porém, eles quiseram mostrar a proporção, ou seja, como que era a garagem da casa. Eles pegaram, então, para as pessoas entenderem o que cabia dentro da casa, um carrinho de brinquedo e uma moto de brinquedo. E colocaram dentro da onde? Da garagem. Então, o que remeteu isso? Por que eu lembrei de vocês uma vez que eu ia falar de escala hoje? Que isso é a proporção. Adiantava o cara fazer a maquete e não fazer que aquela pessoa, no caso eu, me enxergasse ali dentro daquela casa? É impossível, né? Então, ali tudo é mostrado, a maquete é um clássico disso, de maneira real, ou seja, a casa foi reduzida a um tamanho que fica lá em cima de uma bancada, os móveis também, na proporção exata. Então, se a pessoa for dentro do sanitário e o sanitário for, né, numa dimensão de planta de Minha Casa Minha Vida, ou seja, 3 metros quadrados, significa que o box, o vaso sanitário, a pia, está tudo colocado tal qual vai ficar quando a pessoa colocar o seu mobiliário lá dentro, morando na casa. Então, claro como tem que ser aqui as proporções para nós? Adianta eu desenhar uma garagem e desenhar o carro maior que a garagem? Eu estou na proporção correta? Não. Então, isso para mim me pareceu um bom exemplo do que significa a palavra mais importante da definição aí de escala, que seria a proporcionalidade, ou seja, trazer aquela escala natural para de ampliação ou de redução conforme a nossa necessidade, mas de maneira proporcional. Bom, uma outra questão, tá? Que a gente pode, inclusive, para depois poder ter subterfúgios aí para cálculos, né, de escala, é a relação matemática. A gente pode entender assim, constante entre o comprimento de uma linha de medida na planta. Esse D aqui é minúsculo, tá, gente? Eu não sei, por alguma questão de configuração ele não está ficando. Eu vou grifá-lo aqui, que vocês sabem que ele é minúsculo, tá?
Gente, tinha caído a conexão. Voltou agora, né? Sim. Me escutam bem? Então tá. Sim. Sim. Vamos prosseguir. Bem, então a gente pode também definir como sendo a relação constante entre o comprimento de uma linha medida na planta e o comprimento de sua medida homóloga no terreno. O que eu estou falando aqui? Que, novamente, eu estou dando aquele parâmetro proporcional ali, né? Do que está na planta é uma coisa. Ou é de ampliação ou é de redução. Lá no meu terreno é a medida natural. Até aí tudo bem? Então, eu mostraria para vocês o seguinte. Como é que a gente poderia fazer um cálculo aí rápido? Aqui no slide anterior nos falou, né, que é a relação, né? O que significa aí a relação matemática? Significa equiparar uma coisa de modo proporcional. Para ser proporcional, o que está certo ou errado aqui nesta equação? O que é? O que é, gente? O que está certo ou errado? Vamos voltar ali. Proporcionalidade matemática, o que é? Quando eu faço esta igualdade aqui com relação à medida de planta com a medida que tem no terreno, e dou isto, né, igual a proporção 1 para n, quando eu ponho essa igualdade aqui, eu estou cumprindo, voltando aqui, a relação matemática homóloga no terreno, da medida do terreno. Se eu tivesse aqui o sinal de diferente, ou se eu tivesse o n aqui como numerador e o 1 como denominador, eu estaria equivocada, então, nesta definição matemática. Correto? Sim ou não? Sim, né? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, matematicamente, quando eu falo em medida natural, que nem ontem o que o Rafa falou, por exemplo, 1 para 1. O que significa? Que o meu desenho é igual ao meu terreno. Beleza. Quando eu falo isso, eu estou dizendo que lá no meu terreno eu tenho, sei lá, 30 metros e na minha planta também. Vai ser possível aqui? Sim ou não? Não. Não, aqui não é possível. Então, por isto, apenas por isso, eu preciso me valer de um equacionamento matemático, onde eu digo que a minha escala da planta, relacionada com a minha escala natural do meu terreno, ela tem que ser proporcional a 1 para n. Quem é o n? O módulo da escala. Bom, prosseguindo, que vocês vão entender agora. Primeira, 2 observações eu deixei grifada aqui lá do livro. O numerador é D, né, minúsculo, e o denominador D maiúsculo. Tem que ter a mesma unidade de medida. Quanto maior o denominador, menor será a escala. O que é a mesma unidade de medida, gente? O que é a mesma unidade de medida?
eu posso fazer uma relação de escala e achar qual é a proporcionalidade da escala, uma coisa estando em metros, outra em centímetros? Tem que converter. Isso, eu faço, mas eu tenho que trazer tudo para a mesma escala. Por isso, vocês estudaram lá, né, em cálculo, as variações ali, né, para fazer as conversões de escalas. Vocês traziam para a mesma unidade de medida. Isso não só com respeito a metros, centímetros e milímetros, que a gente está usando muito aqui. Qualquer outra escala, desde litro, enfim, quilo, eu consigo trazer e fazer isso através de proporções matemáticas. Bom, prosseguindo aqui, eu consigo definir outras coisas. Com respeito à leitura, por exemplo. Sempre que a representação for impossível em verdadeira grandeza. O que significa a verdadeira grandeza? Tamanho real da peça. O tamanho real da peça. Então, significa, né, que estaria tudo lá naquela proporção, né, do tamanho real. Isso é a verdadeira grandeza. Bom, voltando ali. Gente, só um minutinho. Nossa. Tá, voltou. Então, sempre que for impossível, né, nessa verdadeira grandeza, nós vamos, então, nos projetar aí para outro tipo de leitura, seja na ampliação ou na redução. A razão tem que ser constante, tá? O que é uma razão constante, gente? Bom, gente, então, essa razão é justamente aquilo que eu falava para vocês. Nós não podemos ter algo, né, desproporcional àquilo que nós queremos lá representar para o nosso leitor. Bom, sendo assim, a escala natural já está mais que definida por nós, né? São dimensões da peça igual valor à dimensão do desenho. Então, eu botei aqui, ó, aquilo que a gente vem aí falando, né, gente? 1 milímetro é igual a 1 milímetro. Então, isso vai ser sempre, né, representado deste modo lá na escala natural. Eu acho que foi isso, né, a dúvida de alguém ontem, acho que foi do Rodrigo, não foi, Rodrigo? Que alguém me falou aqui dos pontos, né? Que não iria caber lá. Depois da aula eu te mandei aí com essa dúvida. Alguém me comentou alguma coisa do gênero. Então, não, é impossível, né? Principalmente, tanto nós aqui em mecânica quanto na construção, às vezes é completamente impossível desenhar em verdadeira grandeza, né? Então, mas a gente sabe que existe e isso aí fica representado desta maneira, caso, né, a gente consiga fazer lá essa representação matemática. Bom, escalas de redução seriam dimensões do desenho diminuem numa proporção definida em relação às dimensões reais da peça. Gente, até aqui também nenhuma novidade, né? Nós vamos reduzir, elas vão reduzir de modo proporcional. Esse é aquele exemplo da maquete que eu dei para vocês, né? Se nós vamos representar, porque queremos que as pessoas tenham ideia de como elas vão ficar lá dentro, né, daquele setor, nós vamos fazer exatamente isso, né? Vamos trazer isso numa proporção, tanto os automóveis quanto aquela peça denominada garagem, de modo que as pessoas entendam que o cômodo será útil, né, e será ali cumprindo, né, Voltando. Então, isso era o que eu falava para vocês lá da representação da maquete. Bom, então, né, dentro das escalas de redução, aqui eu botei um desenho para vocês. O que vocês conseguem observar aqui, olhando? Estão enxergando o desenho? Sim.
Ó, ele está numa escala de 1 para 20, tá? De 1 para 2, desculpem. É um barco? Ah, é uma peça aleatória qualquer, né? Mas o que eu quero que vocês vejam aqui? Qual é que foi a ampliada e qual é a real? Qual é a reduzida, desculpem, qual é a real? A real é a 1 por 1, né? Isto. E a reduzida, A a 1 para reduzida 1 por 2. 2. 1 por 2. Gente, se eu pôr o escalímetro lá, no momento que eu dou esta informação para vocês, que a escala está em 1 para 2, vocês podem ter já em mente que a cada 1 milímetro do escalímetro que der ali, significa que tem 2 de redução no desenho, é isso? Sim ou não, meus desenhistas de plantão? Pô, eu tô escutando a aula, mas eu tô fazendo trabalho ao mesmo tempo. Nossa, não vale. Não tive tempo. Não, Então, então, aqui, ó, vou até virar aqui, ó. tô enxergando só a tua mão. Ah, tá, tô vendo. Tranquilo. Gente, lá naquele desenho, quando eu digo para vocês que eu estou numa escala de redução de 1 para 2, significa que cada 2 milímetros do meu desenho correspondem... Cada 1 milímetro no meu desenho corresponde a 2 milímetros na peça real, não é isto? Por exemplo, aqui na peça real tem 44 milímetros. Se eu botar o escalímetro, quantos milímetros vai dar esta peça aqui, apesar de eu dizer que ela está com 44? Ninguém diz 22 nada. milímetros. Oi? 22 milímetros. 22 milímetros, a metade. A metade. Isso aí, Ismael. Mas qual é a representação que a gente faz? Como está ali na peça, não é isso? Isto, né? Exatamente. Exatamente. Esta é a representação matemática, né? E das normativas aí de desenho que a gente tem que fazer... que a gente tem que fazer, né? Para deixar as coisas corretas. Então... escala natural, ou seja, o meu desenho aqui está em tamanho real, e escala de redução. Meu desenho reduziu na 1 para 2, ou seja, cada 1 milímetro corresponde a 2 na peça grande, na peça real. Posso prosseguir? Então, escala de... Opa! Tem 2 aqui. Desculpem. Escalas de ampliação, né? O que significa? Significa que os nossos desenhos, né, executados na escala de ampliação, as dimensões do desenho aumentam numa proporção definida em relação às dimensões reais da nossa peça. Novamente, o exemplo da nossa maquete se comporta muitíssimo bem. Por quê? Porque se nós fôssemos, em vez de estar olhando a maquete, levar a pessoa lá no edifício, ela ia conseguir ter a ideia da garagem com um carro popular, né? Que eles variam aí, conforme o modelo, poucas coisas, né? Então, a gente conseguiria deixar as pessoas lá numa proporcionalidade ainda, né? De ampliação, de maneira, né, coerente. Então, para isso vai servir também aqui para nós em desenhos aí mecânicos, né? Esse tipo de escalonamento. Então, novamente, um outro exemplo. Aqui, na escala 5 para 1, o que mudou do exemplo anterior? Sendo essa 5 para 1. Aumentou. Tá, aumentou a gente sabe. Mas o que mudou também que tem que ficar bem esclarecido para a gente?
Mudou a escala, né? Essa é uma escala de ampliação. Tá, mas olhem para cá. No caso é 5 Essa aqui era para escala 1, 1 para 2. a outra é... Eu Sim. sei, eu entendi. Essa aqui, Essa tá- 1 para 2. Essa tá diminuindo. Essa tá diminuindo 2 vezes o tamanho. E E a esta outra tá outra, aumentando 5. essa está aumentando 5. Mas o que eu quero que vocês verifiquem? Que neste caso aqui, a nomenclatura, né, a maneira como nós representamos a escala também muda, ó. Quando nós estamos usando redução, a gente começa pela nossa escala natural de 1 Para 2. para 2. Quando nós estamos falando de ampliação, a gente começa da parte da ampliação para a escala natural, 1. Tinham se dado conta disso? Não. Lá os nossos desenhistas, como é que vocês representam isso lá na empresa? Dessa forma. Da forma que está ali no arquivo. Então, não sei se vocês tinham se atentado, né? Mas o Rafa disse que lá ele usa, né, desta maneira. Então, assim, quando nós vamos falar de ampliação, nós vamos aqui, ó, identificar o nosso leitor que nós estamos fazendo isso, né? Nós vamos identificar a pessoa que está lendo este desenho por colocar o número a qual nós estamos ampliando o desenho na frente da proporcionalidade. Isso vai indicar ele que ampliou e não reduziu. Ai, meu Deus. Por favor, dá-me paciência. Eu não sei mais. Eu tô gravando? Tá gravando, né? Tá. Tá. Bom, então é isso. Gente, o que significa aqui? Que 5 milímetros no desenho corresponde a 1 milímetro na peça. Ou seja, a peça, ela é muito pequena. Ela é um detalhe, concordam comigo? Posso dizer que isso é um detalhe de um perfil muito maior, do qual eu estou colocando numa escala de ampliação? Posso, né? Não só posso como devo, não é isso? Esta aqui é a minha peça original, que lá nos programas computacionais, ou até mesmo numa folha de desenho, suponhamos que não ficaria confortável a leitura. Porque notem que para vocês poderem observar aí, eu já estou ampliando aqui a imagem, não é isso? Então, ficou aqui ampliado aí na escala 1 para 1. Significa que é 5 vezes mais do que a escala original. Bom, resumindo, o que significa esse quadrinho aqui que eu coloquei para vocês? Significa, né, o que nós falávamos, dos 3 tipos de escalonamento. A escala natural, ou aquela existente, a escala de redução e a escala de ampliação. Ou seja, a natural sempre representada 1 para 1, não vai existir outra maneira. A escala, né, de redução, o número 1 na frente e depois o número N. O que significa este N aqui que está colocado aqui? N maior que 1. Quantas vezes foi reduzido? Isso, né? Quantas vezes ele foi reduzido? Ou seja, no nosso primeiro exemplo, foi 2 vezes. Então, a gente tinha o número 2. Aqui, o que vocês podem observar nos 3 modos aqui de escalonamento? Que o N, ele sempre tem que ser diferente de 1. E não só diferente de 1, mas maior do que 1, sempre. A única diferença que vocês vão atentar é aquele que eu já tinha chamado a atenção de vocês.
Se for redução, este N vai aparecer posterior à proporcionalidade. E se for ampliação, vai aparecer antes da proporcionalidade. Sempre assim. Se não aparecer assim lá no desenho, está o quê? Errado, né? Está fora das normas técnicas, é um documento inválido. Uma coisa dessas aparece... Pode falar, Rodrigo. Ô, Vivi. Aí, para reduzir ali, é só a operação simples mesmo da divisão? Sim. Para dividir para tantas vezes, de 1 para 10, 1 para 20, simplesmente pega o tamanho e faz a Isso, divisão porque simples, o que tu tens que obedecer? Isso aqui que eu dei para vocês aqui no início, ó. Deixa eu ver se eu me acho aqui. Ó, é este modelo matemático. Aqui. É uma regra de 3. Ou seja, vai acabar sendo igual ao quê? Ao que o Rodrigo nos falou, não é? Quem é que concorda com ele? Vamos supor, na escala 1 para 2. Quem é o 1 e quem é o 2? Usando este subterfúgio matemático. Quem é o 1 e quem é o 2? Vamos ter que fazer um exercício para entender? Qual a pergunta? Mas o Rodrigo me perguntou se ele poderia simplesmente dividir um pelo outro. Não foi isso, Rodrigo? Para achar o N, não é o que tu quer saber? Qual é a tua escala? Eu disse para ele que no final das contas daria isso. Por exemplo, eu que uso o AutoCAD, acho que o Rogério lá que também usa o AutoCAD, lá, se eu quero fazer uma escala, sei lá, 1 para 50, o que eu faço lá no AutoCAD? Eu vou lá, entro lá nos modelos, lá, né, nas aplicações, eu digito lá, zoom, né, escale 1000 divididos por 50, XP, que é o que ele me manda o comando direto. O que eu fiz com isso? Eu peguei aquela proporcionalidade que eu mostrei para vocês do número 1 e fiz ela se ampliar, não é isso? Para lá eu faço direto. Só que, como é que eu comprovo que matematicamente isso está correto? Por este modelo aqui que eu estou mostrando para vocês. Ó. Isto aqui me prova que isso está correto, que a ideia do Rodrigo também vem a estar correta. Por aqui. Então, nós vamos chegar ali e vocês vão conseguir compreender melhor o que nós estamos falando aqui. Bom, aqui tem alguns modelos, antes de eu mostrar para vocês os exercícios e a gente compreender. Tem alguns modelos aí dos tipos de escala. Gente, escalas de ampliação. 20 para 1, 50 para 1, 1000 para 1, 2 para 1, 5 para 1, 10 para 1. Botei assim, ó, recomendadas. Por quê? São as mais usuais, né? São as que mais a gente vai utilizar aí para as normas. A escala real no meio. Por quê? Porque matematicamente falando, a gente faz o transporte. Lembram lá daquelas, como é que chamaria? Daquela régua lá que vocês faziam, né? Para transportar as coisas para as mesmas unidades? É a mesma coisa. Essa aqui tem que estar no meio termo, entre as duas. E as de redução, né? Também, as mesmas que colocamos aqui, né? Mas existem várias. Por exemplo, uma escala 1 para 2000. Que exemplo vocês poderiam me dar aí de uma escala 1 para 2000 que eu pudesse reduzir aquele todo, né? Tanto que tem que ser em 2000 vezes aí para mim ter um desenho confortável para as pessoas lerem e que caiba no meu papel. Um para 20. Já reduz, já. Então,
Quando eu fizer uma redução de 1 para 2.000, pode ser aquele exemplo que eu dei para vocês, de um bairro. Eu que faço projeto de drenagem, por exemplo, eu fiz os projetos no cassino, que era perto do horto. Então, o que acontece? Aquilo é uma vasta extensão que, se eu for desenhar numa escala que não convenha, né, que seja possível, né, de transportar um papel. Então, 1 para 2.000, eu consigo mostrar a região toda de estudo de uma bacia, por exemplo, de modo confortável e que as pessoas consigam ler e entender a região. Depois daquilo, eu consigo pegar por etapas e fazer em escalas menores, né, do que aquela ali. Então, um exemplo poderia ser isso, né? Aqui, ó, 1 para 10.000. Muito comum em mapas, né, de cidades, esse tipo de escala. Vocês talvez não façam algo do gênero, mas é comum, né, porque existem peças ou, né, setores, regiões muito grandes, das quais a gente pode ter aí uma determinada... Oi? Nos mapas tem a escala embaixo deles ali, né, pequenininho. Sim, tem a escala. Sim. Então, é comum vocês verem lá, né, plantas cartográficas, né, esse tipo de forma de escalonar ali. Ou seja, outra coisa, não sei se alguém aqui trabalha com topografia. Altitude, né, altimetria, planimetria, né, angulaturas, são situações que tu usa esse tipo de escalas que não nos parece muito típicas aqui para quem usa situações mais cotidianas. Bom, prosseguindo. Aqui eu tenho um exemplo, ó, que eu queria dar para vocês, para que a gente pudesse compreender melhor lá a nossa equação matemática. Bom, aqui eu botei, ficou assim, né? Uma escala de 1 para 500. O que significa uma escala nesta característica aqui, gente? Nesta característica que eu estou colocando para vocês. O que eu quero dizer? Redução. Quem falou redução? Eu, Rafael. Isso, perfeito. Quando está 1 para 500, significa, né, que eu estou reduzindo. E reduzindo bastante, vocês viram? Porque... Qual é o exemplo que ele está dando aqui? Informa que o comprimento de um segmento representado em uma planta equivale a 500 vezes este comprimento no campo. Ou seja, eu reduzi para colocar aquilo em formato de mapa, num papel, 500 vezes. Quando eu chegar com esta planta lá no terreno, eu tenho que saber que aquilo vale 500 vezes mais do que eu estou lendo no papel. Bom, como é que a gente vai fazer esse equacionamento, então? Bom, o que está grifado aqui? Que 1 metro em planta representa uma linha de 500 metros no terreno. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui a gente tem 2 exemplos. O primeiro exemplo, eu vou botar aqui uma seta, tá? O primeiro exemplo, eu estou passando para metro, concordam? Sim ou não? Sim, né? Se eu estou dizendo que 1 metro vale 500 metros no terreno, mas eu também posso ter isso em qual outra medida? Em centímetros, por exemplo, né? Sim ou não? Sim ou não? Senão eu não prossigo. Sim. Gente, eu posso passar a escala 1 para 500 daquele terreno ali hipotético que eu estou dando exemplo, tanto para metros quanto para centímetros? Essa é a pergunta.
posso passar para a medida que eu quiser, para a unidade de medida que eu quiser. Então, significa que, no primeiro momento, eu estou trabalhando em metro. Ó, então, é isso que eu comentava com vocês. 1 metro nessa planta é como se eu tivesse 500 metros lá no terreno. Lá a nossa equação matemática, quem é que lembra dela? Vamos achá-la. Que eu não estou achando agora. Aqui. Lembra? Oi? Alguém está falando, eu não estou conseguindo... Tá com chiado? Tá um Vou desativar chiado... o meu pra ver. Tá um chiado Vou terrível. desativar. Gente, eu não consegui trazer lá... Tá. Bom, não consegui trazer o equacionamento ali de cima. Bom, quem é que lembra o que que era? Nós tínhamos lá a escala que a gente queria, né? Um D minúsculo aqui em cima, não era? Sobre um D maiúsculo? Isso. Igual, que era a proporcionalidade 1 para N. N. Quem era o N? Era a minha escala de transporte, não é? Quem era o N lá de quando eu falava? Gente, o meu numerador, matematicamente, é aquela unidade que eu quero transportar a minha escala, neste primeiro momento em metros. Então, 1 metro sobre D, que é a escala que eu quero saber para qual foi transportada, é igual a 1 para N. Quem é o N? É o número de vezes que eu ampliei ou que eu reduzi. Neste caso, 500. Tá ok isso para todos? Sim ou não? Ok. Tá ok, né? Então, Sim, tá vou ok. retornar ali. Bom, agora ficou fácil, né? Eu resolvo a regra de 3. Neste caso, 1 metro vezes 500 dá os próprios 500 metros, né? Se representar em metros. Isso me serve para botar no papel? Eu consigo botar 500 metros em escala normal, real, em um papel? Nos formatos Não. de A0 Não. a A4? Não. Eu tenho que transformar isto, no mínimo, para centímetros. Ok? Ou seja, quando eu passo isso para centímetros, eu estou reduzindo, não é? Sim. Reduzindo. E eu já sabia disso desde o início, ó, que eu tinha que reduzir. Então, 2 coisas eu já consigo tirar daqui deste exemplo. Primeiro, eu sou obrigada a reduzir porque a pessoa já me informou que é 1 proporcional ao número, né, que eu quero reduzir ou ampliar. Se eu coloquei nesta característica que a seta está mostrando aqui, significa que eu estou reduzindo obrigatoriamente. Então, eu poderia ter feito este cálculo aqui, uma vez que eu disse que eu tenho que botar 1 para 500, eu poderia ter feito isso aqui? Eu fiz para provar para vocês só. O que que significa esse resultado de 500 metros aqui que deu? Eu estou em que escala? Gente, vamos lá. Esses 500 metros que deu no cálculo significa que eu estou em que escala? Escala Se o real. meu... 1 para 500. Escala real de 1 para 1. Escala real, quem respondeu? 1 para 1. Eu botei de propósito para que nós pudéssemos comprovar que quando eu boto ali 1 proporcional a 500, já me remete através de quê? Da nomenclatura de desenho técnico, das normas de desenho técnico, que eu tenho que reduzir. Se eu vou reduzir, não adianta eu fazer na redução para metro. Por quê? Porque o meu terreno já tem 500 metros de profundidade. O que adianta eu querer fazer um cálculo para chegar nos mesmos 500 metros?
Eu estou deixando em escala natural, que nem o Rodrigo falou. Não posso, porque eu vou estar sendo incoerente com aquilo que está ali. Então, se fosse para deixar nos próprios 500 metros, num papel, eu teria que ter feito que nomenclatura lá em cima? Aqui. 1 para 1, né? Para deixar este resultado aqui. Quem é que concorda? Sim. Olha, e agora acabei com... Ó, para isto aqui eu teria que ter... Isto aqui significa 1 para 1. Me serve? Não, porque eu já tinha representado que é assim. Bom, se é assim, a unidade que eu escolhi aqui arbitrar para resolver foi na 1... foi de metros para centímetros, que é o usual lá na construção civil. Significa o quê? Que 10 centímetros em uma planta vai representar como se eu tivesse uma linha de 5.000 centímetros no terreno. Como é que eu vou resolver matematicamente? Aquela equação matemática que eu mostrei alguns slides anteriores para vocês, nós tínhamos lá a nossa escala, que seria um D minúsculo, aqui onde eu passo o cursor do mouse, sobre um D maiúsculo, que este D maiúsculo sempre é o que eu quero saber, proporcional, pelo símbolo de igual, a 1 para N. Quem é o N? É sempre a escala, é sempre o número diferente de 1 que estiver aqui nesta proporção, seja numa escala de redução ou numa escala de ampliação do lado esquerdo da proporcionalidade. Então, novamente, 10 centímetros sobre D, quem eu quero saber, proporcional ou igual 1 para 500. O que eu vou fazer? Multiplicar, né? 10 por 500 dá 5.000 centímetros. Ou então, 50 metros. Opa, aí eu achei coisas coerentes. 5.000 centímetros é 50 metros? Posso representar também como 50 metros? Ué, cadê todo mundo? Fugiram da aula? Sim. Sim, e tá corretíssimo, porque eu tenho certeza que alguém pensou, por que lá em cima deu os mesmos 500? E aqui embaixo agora apareceu 50 metros em vez de 500 metros. Porque eu falava para vocês que escala, transformação de escala, ela é proporcional. Então, ali, né, eu posso representar de modo que eu traga para centímetros, eu sei que 5.000 metros, cada um desses metros, né, representados ali equivalem a 50 por uma questão de proporcionalidade. Só que se eu tivesse feito daquele modo direto para dizer que 1 metro é 500, equivale a 500, eu teria ficado simplesmente na escala natural. Então, daquele modo ali, eu consegui achar 2 fatores proporcionais de escalas e corretos, que estão aqui, que eu posso, então, desenhar na minha planta. Beleza? Tá tudo tranquilo aí, hein? Porque vocês sabem que eu pego a falar, não paro mais. Tem que ver se tá todo mundo legal. Ok? Ok. Ok, então. Prosseguindo. Exercício. Mas antes disso, eu quero perguntar pro Rogério, acho que foi... Não, foi o Rogério? Não, foi o Rodrigo. Aquilo que tu me falou, Rodrigo, se poderia ser feito direto, pode ser feito? Sim ou não? Não é bem assim. Não é bem assim, por quê? É, porque não deu certo ali na hora, né? Porque teve que fazer mais uma conversão ali, teve que fazer. Isso. Que nem eu falava para vocês, lá nos programas computacionais, eles já estão preparados para isso. Eu consigo e dá certo. Aqui, a gente tem uma regra.
Por que não deu certo de cara? Porque nós seguimos a regra e seguimos a relação de proporcionalidade de ampliação ou redução. Então, se tu tiver numa redução, tu estás equivocado em fazer isso direto. Aí tem que cuidar para transferir, não é? Para inverter o que tu está fazendo ali, que foi o nosso caso aqui, né? Nessa de redução, eu não podia dividir, eu tinha que multiplicar. Por quê? Porque o meu fator não era o D minúsculo lá da equação matemática, e sim, não era o D maiúsculo, e sim o D minúsculo. Isso me implicava na regra de 3 numa multiplicação e não numa divisão. Então, dá para fazer como tu pensou direto? Dá para fazer. Só que tu tens que levar em conta se tu está reduzindo ou ampliando. Tá respondida a tua pergunta? Sim. Sim, né? Então, vamos lá. Quem é que me ajuda aqui a fazer este exercício? Medindo sobre um desenho 4,70 metros, qual é o comprimento correspondente em campo? Botei entre parênteses, na obra. Em centímetros e metros. A escala, 1:50. E aí? Como é que fica isso? Aqui, primeira coisa, eu quero saber o valor lá na obra. Eu estou dizendo que na minha folha de papel está representado em centímetros. 4,70 metros. Eu quero saber quanto que vai ser isso lá na obra. O que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo ou eu estou ampliando? Reduzindo. Eu quero saber o valor lá da obra. Ampliando. Não sei, quem vai me responder é vocês. Sem nada mais agora. Calma, Jader, não te mata aí. Gente, eu tenho 4,70 metros, a escala é 1:50. Olha como... O que o Rafael... Foi o Rafa, né, que disse reduzindo, né? O 1,50 já mostra que está reduzindo. Perfeito, perfeito. Então, assim, ó, por quê? Porque alguém falou aí ampliando. E esse alguém que falou ampliando, eu tenho certeza, eu não vi quem foi, mas eu tenho certeza que falou ampliando na questão sentimental. Ele pensou, não, se eu vou lá na frente da obra, tem que ser maior do que tá. Das 50 pedaços de 0,94. Olha só, não sei, não fiz o cálculo, mas eu sei aqui, ó, eu sei dizer para vocês o mesmo que alguém aí comentou agora. Em primeiro lugar, a representação técnica do desenho está dizendo para nós que é uma redução. Redução. 1 proporcional a 50, então está reduzindo. Isto vai ter que ser menos que 4,70 metros, com certeza. Então, como é que eu faria isso aqui? Como é que vocês me representariam isso? Se é uma redução, seria os 4,70 metros sobre... Vou colocar aqui já o igual, para um pouquinho. Igual a 1. Esse aqui... Então, voltando aqui, gente. Esses 4,70 metros, ele está... Quem é o denominador dele? 50. Não. É a letra D, né? Ah, sim. E deste aqui, e do 1, é o 50. Gente, está errada a proporção. Eu vou fazer diferente, ok? Tá? Então, o que significa isso? Que 4 metros... que 4,70 metros está sobre D, né?
assim como 1 está para 50. 1 para 50, ok, a nossa escala. 4,70 m é o que ele nos disse. Quanto que dá esta informação aqui? Quanto que dá o nosso D? Qual é a resposta? 0,94. Não sei. Tá correto isso? Seria o 4,70 dividido para 50, né? 4, não, isso é uma regra de 3. 4,70 D, tu terias que fazer a equação matemática da seguinte forma. Este D, ele está aqui, né? Lembra que ele está aqui embaixo do 4,70. E este 50 embaixo do 1. A regra de 3 nos diz que D vezes 1 tem que ser igual a 4,70 vezes 50. D vezes 1, 1, né? Sim ou não? Sim. Sim. E 4,70 vezes 50? 4,70 vezes 50, quanto que é? 235. Isto. 235. Centímetros? Centímetros. Se fosse metros, quanto tem que dar? 2,35? Tá certo aqui? Eu queria em centímetros e em metros, né? Sim ou não? Sim. Sim. Então, lá no meu terreno, significa que aqueles 4,70 que eu ampliei para não ficar minúsculo na minha folha, aqui, para chegar lá e olhar, eu olho 2,35 metros. É menor que os 4,70. E aí, Rafa, tu tem que te cuidar, né? Porque tu tá fazendo de cabeça e errando a matemática. Não me liguei que era... matemática aqui, né? Não, mas não me liguei que era a regra de 3 ali. É uma regra de 3. É uma regra de 3. É. Que é aquilo que o Rodrigo falou. Então, a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente está reduzindo ou ampliando, essa conversão ali vai se equivaler conforme está nos mostrando, né, o nosso pedido ali. Bom, tem outro aqui para vocês. Medido sobre um desenho, 6,90 centímetros, qual é o comprimento que deve ser marcado em campo em centímetros e em metros? De escala 1 para 100. O que tem de difícil aqui? Nada. Mesma coisa, não é? Eu tenho 6,90 metros, que está para D, né? Igual a 1, que está para 100. O que significa? Que o meu D vezes 1 é proporcional, né? É igual, né? A 6,90 metros vezes 100. Qual é a resposta disso? 690. 690 centímetros. Isso. Ou 6 metros, não? É? 6,90. Isso. Correto? Sim ou não? Sim. Sim, né, gente? Vejam que este aqui ficou, né? Tá reduzindo também, né? Tá reduzindo também. Primeiro porque aqui nos mostrou já isso, né? Que era uma redução. Tá? Outro exemplo que eu tenho aqui... Aí tu multiplica. Né? Não entendi, seu Pedro. Não entendi, seu Pedro. Quando é assim, tu multiplica, né? Quando é 1 para, no caso ali, 1 para 100, tu multiplica, né? Isso, né? Então, a gente simplesmente faz esse jogo, né? Ali,
mas utilizando o nosso subterfúgio matemático. O que mais a gente tem que levar em conta? Os outros exemplos ali são iguais, tá, gente? Não vamos ficar nos detendo ali. Mas aqui, por exemplo, ó, o que eu consigo... Opa! O que eu quero mostrar aqui para vocês? Esta proporcionalidade aqui, ó, que eu trouxe no inicinho da aula, ó. N é o módulo da escala, ou seja, é aqueles 500, 200, 20, 10, né, que a gente queira lá transportar a nossa escala. O numerador e o denominador tem que ter a mesma unidade de medida, né? Quanto maior o denominador, menor será a escala. Ou seja, o que eu quero dizer? Que se nós fôssemos fazer uma ampliação, nós iríamos mudar, né? E aí ia dar o que o Rodrigo nos falou lá no início da aula. No início, quando começamos a fazer esse tipo de desenho aqui. Esse tipo de escalonamento aqui. Dúvidas? Tudo certo. Ninguém duvida nada. Sim ou não? Tá beleza? Mas é o que a gente já faz, né? No trabalho, no dia a dia, não é? Sim. Só porque eu falei em matemática, equação matemática, você já deu. Complicou já. Complicou. Não pode falar matemática e física aqui. Não pode. Não pode. Os colegas de vocês lá de comandos da outra mecânica, né? Aí trabalhamos sobre a pressão, né? Cálculo de linha. Então, assim, tá. Primeiro, né, quando o conteúdo é aquela parte mais informativa, fica todo mundo, não, mas não pode. Aí depois, quando começa a vir os exemplos e o cotidiano, mas é só isso. Aí aquilo que parecia muito difícil fica muito fácil. A mesma coisa aqui. Esse é o cotidiano de vocês, né? Lá na indústria, não é? Quando fala da forma mais técnica, parece mais difícil. Quando a gente vem para cá... A prática é mais fácil. Parece que fica muito difícil, mas, gente, não é. Isso, eu não sei exatamente qual é o setor de cada um de vocês, mas é o que a gente faz no dia a dia, né? Quando tu puxa uma trena lá, tu tá fazendo isso, né? Quando tu tá ali fazendo essas dimensões, né, simples do cotidiano, tu já tá trabalhando com escalas, né, numa coisa bem inerte, assim, que tu nem sente. Bom, com respeito ao trabalho, amanhã, todo mundo já tá com tudo pronto hoje, eu já sei. Se tiverem dúvidas, me chamem. Precisa refazer aquele meu ali ou não? Só... Pô, Rodrigo. O outro. O que eu respondo para eles, guris? Para ele? O que vocês se dão bem com ele ou não? Não. Quem foi o seu Pedro? A gente não conhece só com o vídeo, né? Tu viu só vamos como é o ganhar seu o Grenal amanhã. Vamos ganhar o Grenal sábado, então. E tu é gremista? O que tu acha? Eu também. Não, eu sou colorado. O Jader tá bem hoje, tá? Pô, tá foi dos poucos que fiz ainda, vou ter que fazer de novo. Não, gente, assim, tá, Rodrigo, eu entendi ali, né? Te perguntei o que era, no entanto que tu me mandou, né, ali. Tudo bem, mas aí tenta fazer o número 2, né? Pra enviar. Não, por isso que eu te disse, por isso que eu mandei aquele ali que era pra tirar aquelas dúvidas. Se tu fizer correto do número 2, não precisa repetir aquele. Pra fazer o número 2, entendeu? Sim. Aí tu faz o número 2 correto, tá bom? Isso, eu poderia ter feito até mais cedo, só que aí eu não quis fazer com o mesmo erro, entendeu? Repetir o mesmo erro daquilo ali, queria que tu olhasse. Não, né? Tá correto. Só corrigida ali pra as informações estão certas. Então tá, gente. Então até amanhã. Vou deixar aí meia hora para vocês fazerem o trabalho. Olha só que legal. Ô Viviane. Olha só, daqui a pouquinho eu vou te mandar o trabalho, o segundo ali. Pode ser ou não? Pode ser. Aí eu já olho aqui, já vou, se eu identificar alguma coisa, eu já aviso. Tá bem. Beleza? Na verdade, eu vou fazer o selo ali, deu. Tá. Então tá, gente. Até amanhã. Tá bom. Até amanhã, então.
Tchau. Vivi, posso te mandar uma foto para ver se tá certo o que eu fiz? Pode. Pode Não enviar. entendi muito bem. Tá bom. Eu tô fazendo um croquis que eu vou passar para folha normal, vou te mandar a foto depois tem só uma dúvida ali só. Tá. Pode enviar, gente. Pode chamar ali quando preciso, aí quando eu consigo eu respondo, tá bom? A minha pergunta é só sobre a parte do diedro ali, que a gente usou no primeiro diedro, que seria, vou dar pelas medidas que eu tenho aqui, que é do trabalho mesmo, tá? Sendo que no segundo diedro foi todo ele para cima, né? Uhum. Por causa que tinha uma medida negativa e uma positiva, daí foi todo ele para cima. Sim. Quando eu tenho uma medida negativa no diedro, quando eu tenho no segundo diedro duas medidas positivas, que é a do afastamento e da cota, é uma para cima e uma para baixo, só essa perguntinha só para... Sim, porque o que a gente tem que levar em conta? Aquelas relações que nós vimos ontem. Afastamento, ele vai ser... sempre tu vai correlacionar o teu afastamento com a cota. Até aí tu tá falando super correto. A questão toda que vai me identificar o diedro, porque como a cota sempre vai se referenciar ao meu eixo Y, por isso que às vezes tu vai ter os dois ou para cima ou os dois para baixo que vão te identificar o diedro. Porque o que acontece? Se a tua cota, por exemplo, é negativa, Sim. o que acontece? Tu vais ter... No caso, as duas para cima. As duas para cima, representando o segundo... Diedro. Então, por isso que fica assim, porque o afastamento sempre vai ser a projeção. Sim, tá, mas eu tô falando nesse caso aqui que a gente tem no segundo diedro aqui, eu tenho só medida positiva. Daí ficaria uma para cima e uma para baixo? Sim, aí sim, né? Porque o teu afastamento tem que ser sempre o que a gente viu ontem. Sempre a reflexão da tua cota. Se a tua cota for positiva... Sim. Não, era só essa dúvida só. Então tá. Eu vou vou passar por... Aí tu me manda aqui que a gente vai dando uma olhada, tá bom? Tá, beleza. Beleza, então. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Não sei nem como começar isso. Nem sei como é que faz. Ô, professora. Oi. Diga, Luciano. Eu me esqueci de botar o diedro no trabalho lá. Tá. Eu anoto aqui teu nome. Mas tu sabe o diedro? Manda ali só dizer qual o diedro. Tá. Pra mim é um. Tá. Eu não me lembro, Tá, vou te gente, mandar qual é as numerações, aí eu não tenho como ver se é o 1 ou não, mas agora eu olho e já te vejo e te digo, tá? Os dois positivos é um, não é? Isso. A cota e coisa? Isso mesmo, os dois sim. Tá, então é um. Tá, vou te mandar no WhatsApp. Então tá, vou aguardar. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.